Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje a nossa aula falando sobre razão e porcentagem no capítulo 8. Você pode abrir o seu livro lá, tá? Na página 85 para me acompanhar aí. E faz o seguinte também, pega uma calculadora, tá? Pode ser calculadora do celular também, para você fazer junto comigo algumas contas aí. Qualquer dúvida você dá uma pausada no vídeo, né? Refaz o que eu fiz aqui que você não entendeu. E qualquer dúvida que persistir, você pode mandar a dúvida para mim depois. Bom, segue aqui embaixo então agora. Vou fazer a página, na página 85, falando sobre uma reportagem, né? Uma reportagem do portal G1, que fala que no Brasil, essa reportagem de 2018, dizendo que no Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet, segundo o IBGE. Os brasileiros online somam 64,7% de toda a população. Dados são da pesquisa de 2016. Bom, quando a gente vê porcentagem assim, né, normalmente a gente encontra em vários lugares esse tipo de número escrito dessa forma, né, como a gente está vendo aqui, 64,7%. Né? O que é que quer dizer 64,7%? Quando a gente usa esse tipo de símbolo aqui, de porcentagem, o que significa na verdade? Bom, na realidade, quando nós estamos calculando uma porcentagem, nós estamos fazendo o seguinte, 64,7% por cento é a mesma coisa que 64,7 dividido por 100. Quando a gente fala por cento, a ideia é essa, é por 100. É uma divisão por 100. Então é como se eu estivesse comparando que eu tenho 64,7 em relação a 100, né, pessoas, vamos dizer assim, 64,7 pessoas em relação a 100. Né? Se nós tivéssemos 100 pessoas no Brasil, 64,7 dessas pessoas usariam a internet. A ideia é essa, quase 65 pessoas estavam usando internet se a nossa população inteira fosse de 100 pessoas. Esse tipo de razão a gente pode comparar, né, e fazendo, por exemplo, essa conta, você vai ver que na calculadora que eu pedi para você utilizar aí, esse número 64,7 ele pode ser escrito assim: 64,7%, né, eu vou dividir por 100, ficaria o número 0,647. É aquela ideia que a gente já falou em sala de andar com a vírgula para a esquerda quando eu divido por 100. Ele vai andar duas vezes para a esquerda, que é o mesmo número de zeros que você tem aqui embaixo, certo? Então eu tenho dois zeros, eu vou andar com essa vírgula uma vez, duas vezes vai ficar 0,647. Bom, quando eu falo então de porcentagem, né, eu posso utilizar tanto a minha forma aqui de representação assim, com o símbolo de porcentagem, como eu posso também utilizar esse outro formato aqui que é de fração. É a nossa fração, a forma fracionária. Ou ainda, em último caso, a gente vai poder usar na forma decimal, que é o que a gente está vendo aqui como resultado que a gente fez na calculadora. Ok? Esse último aqui que a gente fez na calculadora decimal. Esse aqui é a fracionária, a gente pode usar também esse tipo de representação para resolver. Fracionária. Ou, como eu disse no início, a representação que é de porcentagem, como a gente agora está aprendendo, que não deixa de ser uma representação também fracionária, né? Porque ela é de uma divisão por 100. Então, porcentagem. Ok, gente? Então, olha, você pode ver durante os exercícios que nós vamos fazer aqui, os exemplos, que às vezes eu vou usar essa representação, às vezes eu vou trocar esse tipo de representação de porcentagem pela representação fracionária,
e algumas vezes nós vamos direto para representação decimal, tá bom? Agora, por exemplo, se eu quisesse saber em relação a quantas pessoas não utilizam a internet, a gente poderia também fazer um outro tipo de razão aqui. Lembra da proporção que nós aprendemos semana passada? Eu sei que 64,7% está para quantas pessoas, né, no nosso Brasil, que utilizam? 116 milhões, não é isso? 116 milhões. Então eu vou escrever 116 e vou colocar a palavra milhões aqui, tá? Depois a gente vai ter que colocar esses zeros, que são 6 zeros, representando os milhões. Esses 116 milhões, eles estão comparando, eu posso compará-los com qual outros dados que a gente tem ali? Bom, quem é que não usa? Se 64,7% usam e o meu total é 100%, uma conta rápida a gente pode fazer é que 100 menos 64,7 é igual a 35,3. Ou seja, o total de pessoas que não utilizam é 100% menos quem usa. Quem utiliza é 64,7. Tirando 64,7 do 100, sobram apenas 35,3. Então aqui em cima fica 35,3%. Está para quem? Para o x. E aí a gente pode fazer a conta como nós fizemos na semana passada, né? Fazendo as comparações aqui entre essas razões. Então, olha só. Só descer aqui um pouquinho para ficar mais fácil agora de visualizar. Então, veja bem, vamos fazer essa conta aqui. Como ficaria? Lembra da nossa multiplicação que a gente faz cruzada? Ou a multiplicação dos extremos? Multiplico 64,7. 64,7% pelo x e o 35,3% pelos 116 milhões. No final das contas, a gente poderia encontrar fazendo x igual, né, 64,7% vezes x igual a 35,3% vezes 116 milhões. No final eu ia ter que fazer o quê? X é igual aos 35,3% vezes 116, dividido tudo isso por 116 milhões, né? Dividindo tudo isso por 64,7 milhões. Tudo isso dividido pelo 64,7. Agora veja que essa conta ela vai ficando um pouco grande se a gente for resolver tudo assim, desse jeito, né? Teria uma outra forma de a gente resolver isso? Como a gente poderia descobrir, usando a calculadora, né? Usando a calculadora, como nós poderíamos fazer essa conta bem rapidamente? Olha, na calculadora fica mais simples, porque lá na calculadora eu preciso calcular o quê? Eu preciso ver quem é 35%, né? De 116, correto? Para eu saber quem é 35% de 116, gente, é só a gente fazer a conta na calculadora assim. 116 milhões, vou colocar 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Vezes, agora eu vou multiplicar pelo número que eu quero de porcentagem, que é 35,3, ok? Coloquei. Na calculadora aparece ponto 3, tá? Lembrando que aí o vírgula pra gente é o ponto na calculadora. E eu também tenho que colocar o símbolo da porcentagem, porcento. E igual. Quando a gente coloca igual, o resultado é esse. 40, né, milhões, 948 mil. Então o resultado para a nossa conta é 40 milhões. O x seria esse. 40 milhões, né? 948 mil. 00. Esse é o resultado.
Então o número de pessoas que não utilizam, naquela época não utilizavam a internet, era esse, de 40.948.000. Nós descobrimos isso apenas resolvendo uma conta de porcentagem, certo? Então, fazendo esse tipo de cálculo, você vai ver lá qual é o valor correspondente a 35% de 35,3% de 116. Foi o que a gente acabou de calcular aqui em cima. Fazendo esse tipo de cálculo na calculadora, usando nessa ordem esses números. O 116000000, né, 116 milhões, vezes 35%, 35,3%, e colocando também o igual. Se você tentou fazer aí e deu esse resultado, ok. Se não deu, tente novamente usando nessa ordem aqui, que está aí na página 86. Vê se você consegue repetir essa conta e encontrar o mesmo resultado que a gente encontrou aqui em cima, ok? Depois que você fizer isso, vamos fazer aqui o 2. Qual é o produto de 0,353 por 116 milhões? Então a pergunta é, qual é o produto de 0,353 por 116 milhões? Nós vamos de novo lá na calculadora. Vamos fazer 0,353, não é isso? Vezes 116 milhões. 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Olha o resultado que deu, fazendo 0,353 vezes o nosso 116 milhões. Deu o mesmo resultado, que é 40.948.000. Mas por que será que deu o mesmo resultado? Quem é o 0,353? Eu posso escrever ele como uma fração? Olha, de novo, a representação decimal. Eu posso colocar ele representando como uma fração? Sim. Se eu andar com a vírgula ele uma vez, eu estou dividindo por 10. Se eu andar duas, eu estou dividindo por 100. Então eu vou andar duas vezes. Ó. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou sair daqui, a vírgula, vou andar uma vez e duas, parar aqui. Como vai ficar? Vai ficar 0, vírgula. Isso vai ser igual a 0, vírgula. Quantas vezes eu andei com a vírgula? Uma, duas. Então, antes da vírgula, na verdade, vai estar quem? O 3. Né? A vírgula vai parar aqui. Ó. Vai ficar 35,3 dividido por quanto? Eu andei com a vírgula duas vezes para a direita, dividido por 100. Isso não é a mesma coisa que... tirar aqui a calculadora. Isso não é a mesma coisa que 35,3%? 35,3%. Então, quando nós multiplicamos por 0,353, aqui no 2, na realidade nós estávamos fazendo o quê? Calculando 35,3%, que foi a mesma conta que nós fizemos aqui em cima, tá? Na calculadora. Então, gente, é possível encontrar esse resultado apenas usando a forma decimal, que é deixando assim, com vírgula mesmo, tá? É uma forma possível de se resolver também, tá? Não é a única que a gente pode fazer a porcentagem. Mas pode facilitar bastante as nossas contas, ok? Então veja que o resultado foi o mesmo, tá? Que nós encontramos. Agora fazendo a número 3, por que os valores obtidos foram iguais? O motivo é esse, porque na verdade o que eu estou representando como 0,353 é a mesma coisa que os 35,3%. É a mesma coisa, é igual, tá? Por isso que o resultado também foi igual, porque a representação, apesar de ser diferente, está voltada para o mesmo tipo de porcentagem, que é 35,3%. Show de bola? Então vamos conseguindo aqui. Como que eu posso calcular, então, 7% de 2.500? Bom, tem duas formas possíveis de nós fazermos isso. A primeira forma seria, então, eu utilizar essa ideia do 0, né, andando com a vírgula, sabendo que 7% é a mesma coisa que 0,07, e eu posso direto multiplicar o 0,07 pelo 2.500, e aí eu encontro 7%. Então, 7% de 2.500 é a mesma coisa que 0,07
0,7 vezes, né? Vou colocar o vezes com bolinha, vezes 2.500, certo? E o resultado? Façam aí na calculadora de vocês também. E para depois a gente ver aqui o resultado junto. Vou esperar um pouquinho. Beleza? Qual resultado vocês encontraram então? Fazendo na calculadora, você teria que multiplicar 0,07 por 2.500. Dá para fazer também isso aí direto, né, sem a calculadora, ok? Poderíamos fazer simplesmente multiplicando 7 por 2.500 e esperar o resultado, né, depois andando com a vírgula 2 vezes para a esquerda. Poderia fazer assim também. Mas olha lá, na calculadora, como fica? Na calculadora ficaria assim, então, olha só. Vamos fazer aqui. Está fazendo um barulhinho, né, para vocês, eu tirei o barulho. Ficaria assim. 0,07 vezes 2.500. Ficaria assim, 175, ok? Então o resultado seria 175. Outra maneira de fazer esse cálculo, gente, seria também, primeiro a gente descobrir quanto que é 1%, né? Quanto que é 1% de 2.500? Se eu souber quanto é 1%, né? Veja bem, eu sei que 7% é o que eu quero 7%, certo? Então, meu objetivo é encontrar esse, 7%. Só que eu sei que 7% é a mesma coisa que 7 vezes o quê? 1%, não é? Se eu descobrir 1%, é só eu multiplicar o resultado por 1. Então, quanto que é 1% de 2.500? Bom, 1% de 2.500 seria fazer essa conta de 0, né, vamos escrever aqui 1 dividido por 100, 1%, vezes 2.500. Ok? Mas é a mesma coisa que a gente andar com a vírgula desse 2.500 duas vezes para a esquerda. 2.500 dividido por 100. E a gente anda com a vírgula. A gente corta também os zeros. Pode fazer assim. Então eu andaria com a vírgula. 1, 2 seria 25. Então, olha só. 1% é 25. Ok? Se eu quero 7%, é só multiplicar o 25 por 7. E 7 vezes 25 dá quanto? 7 vezes 25, que seria o resultado que realmente nós queremos, ó, a partir daqui do 7. Então, 7 vezes o 25 igual a quanto? 75. Então, o resultado, olha, eu posso fazer assim também, calculando primeiro 1% e depois multiplicando pelo quanto eu quero de porcentagem. Se é 7%, vou multiplicar por 7. Se eu quero 8, vou multiplicar por 8 e assim por diante. Um problema que está aí na nossa página 87 é o seguinte, ele diz que você tem lá uma certa loja, tá? Deixa eu só subir essa imagem aqui, ela está atrapalhando. Pronto. Bom, agora sim, ele diz lá que certa loja, o custo da TV é R$ 956, mas é oferecido um desconto de 5% para os consumidores que optarem pelo pagamento à vista. Então, qual é o valor da TV para os pagamentos à vista? Veja bem, se eu sei que o pagamento seria normal 956, um desconto dele de 5%, eu ficaria com quantos por cento para pagar? Né? Se eu estou com desconto, eu pagaria 100%. Só que ele vai tirar desse 100% quanto? 5%.
Então, eu ficaria com quanto no total realmente? 95% que eu tenho que pagar, correto? Eu poderia fazer a conta só com os 95%. Seria uma maneira de encontrar esse resultado, ok? Tem duas formas possíveis de fazer. Uma é assim, a gente faz 95% vezes 956 reais e encontraria lá na calculadora, né? Vou fazer aqui também, ó. Então seria esse aqui, 95%, né? De 956 é 95%, vou escrever assim, ó, 95 porcentagem vezes 956, ok? Olha o resultado, 908,20, ok? Então eu pagaria, na verdade, R$ 908,20. Isso é uma forma de fazer. Eu vi que, como o desconto é de 5%, então eu só tenho que pagar os 95%. Seria a mesma coisa de, por exemplo, eu saber que agora o meu novo desconto seria não mais de 5%, mas agora o desconto seria de 3%, tá? Quanto eu pagaria se o desconto não fosse mais de 5%, mas sim de 3%, tá? Então faz no lugar de 5% agora, 3%. Novamente, ó, eu vou do 100%, eu não vou precisar pagar 3%, então eu tiro 3%. Quanto fica para mim, para eu ter que pagar? Eu tenho que pagar 97%, ok? E esses 97%, né, colocar símbolozinho de porcentagem, é a mesma coisa que na calculadora que a gente está fazendo ali, 97% de 956, né? É igual ao que? Fica lá na calculadora assim, 97, coloca a porcentagem, vezes 956. É igual a 927,32. Então você vê que lá no primeiro a gente pagaria um valor de 908,20, o desconto aqui em cima, né? Aqui em cima, o desconto de 5% resultaria em 908,20, enquanto aqui embaixo o resultado seria de 927,32. Claramente, né, o desconto maior eu vou pagar menos, 908,2, eu estou pagando menos que o desconto de 5%. Mas essas são as únicas formas de se fazer essa conta, gente? De se encontrar a porcentagem? Não, não é a única forma, não são as únicas maneiras de se resolver. Poderíamos também utilizar a ideia de porcentagem a partir, né, sem a calculadora, como faríamos? A partir dos números na forma decimal. Então, se eu tenho que calcular, por exemplo, 5%, tá? 5% de 956, eu sei que 5% é quanto? Fazendo primeiro só o desconto. O desconto seria os 5%. Quanto que eu estou ganhando de desconto? Aí a gente faria aquela continha de 5 dividido por 100, que a gente já sabe que o 5 dividido por 100 vezes, né, o 956 é 5% dos 956, que é a mesma coisa que 0,05, porque a gente andou com a vírgula aqui duas vezes, ok? Vezes 956, que nos daria como resultado, né, fazendo lá também na calculadora com vocês, é 0,05 vezes 956, 47,8. Ok? Esse é o meu desconto. Aí eu pegaria o valor total, que é 956, e vou fazer o que? Tirar o meu desconto agora, para ver quanto que vai ser o meu pagamento, quanto que eu tenho que pagar. Retiro daqui, ó, 47,8. Qual o resultado? O resultado é
956 menos 47,8 é igual... Não, não é isso não, peraí. 956 menos, né? 57,8. Agora sim, 908,2. Que foi igualzinho, o mesmo resultado que a gente encontrou lá em cima. 908,2 ou R$ 908,20. Certo? Esse foi o calculando 5% dessa maneira. Então veja que tem duas formas de a gente resolver essa conta. Uma delas é assim: calcula primeiro o desconto e subtrai esse desconto do total. Ou a outra maneira é calculando a porcentagem a partir aqui, ó, da ideia de, se eu tenho 100 e eu quero, agora vou ter um desconto de 5%, eu só vou pagar 95%. Se eu tenho desconto de 3%, eu só vou pagar 97% do total. Ok? E eu posso multiplicar simplesmente, né, por 0,05 também, nós vimos aqui. Para encontrar um desconto, eu posso simplesmente multiplicar por 0,05. Mas aqui eu encontro só o desconto. Se eu quisesse saber direto os 95%, era só multiplicar por 0,95, que também dá certo. Por exemplo, nós temos 0,95, que é 95%, do valor total, que é 956. Olha o resultado. Também é 908,2 ou R$ 908,20, né? Então tem pelo menos 3 formas de nós resolvermos essa conta. Fazendo pela porcentagem, fazendo, que praticamente são a mesma coisa, né, gente? Pela porcentagem, né, sabendo qual é o meu desconto, eu calculo só o que eu tenho que pagar da porcentagem. Fazendo a porcentagem como na forma decimal, que é 95%, eu escrevo como 0,95 vezes o total, 956, ou ainda calculando a porcentagem do meu desconto e subtraindo do total, que foi o que nós fizemos aqui agora. Né? Calculamos 0,05 de 956, que deu 47,8, subtraímos esse valor do total, 47,8, que deu o mesmo resultado. Certo? Uma próxima imagem aqui do nosso livro vai mostrar um último exemplo, tá? Que é o seguinte: qual seria então agora a forma de calcular uma porcentagem, não para um desconto, mas quando eu tenho que pagar, por exemplo, um acréscimo, né? Uma conta de banco, por exemplo, que não foi paga dentro do prazo e eu teria que pagar então uma multa por isso, como é o caso aí desse boleto, que ele vencia, não foi pago dentro do vencimento e houve um acréscimo de 3% de multa sobre o valor. Certo? Então, se ela tem que pagar R$ 290, qual seria o acréscimo? Se o pagamento tinha que ser normalmente R$ 290, eu teria que saber qual é a minha multa. Seria 3% disso, certo? Então é 3% de 990. 3% de 990. Quanto é 3% de 990? Podemos calcular de diversas formas. A primeira é fazendo 3 por 100 vezes 290, né? Que vai ser igual a 0,03. De quem? De 290. Então a gente pode substituir o 3 dividido por 100 por 0,03, ok? E aí o resultado ficaria como? De novo aqui na calculadora com vocês, para a gente agilizar as contas, né? A calculadora serve para isso. Então seria 0,03 vezes 290, 8,7. Então assim, o que eu teria que pagar mais é 8,7. Então, além dos 290, que é a conta, ó, 290, eu vou ter que pagar mais 8,7. Ou seja, o total da conta seria quanto? 200 não, né? 8,7
mais 290. 298,7, não é isso? 298,7. Então, olha, veja que aqui eu calculei o total que eu tenho que pagar a mais. Agora a nossa porcentagem está para mais, não para menos. Ou seja, eu não estou pagando mais 100%. Eu estou pagando o meu 100%, que seria 290, né? Isso que representa esse 290 aqui para mim. Ele é o 100% da minha conta. Ele é o total. Só que eu estou tendo que pagar mais 3%. Então eu estou pagando, além do que eu já tinha que pagar, eu estou tendo que pagar 100% mais quanto? 3%. De quem? Dos 990. A ideia aqui é que, na verdade, a gente está pagando quanto? Não é mais 100%, eu estou pagando 103% quando eu tenho uma multa. 103% de 290, gente. Então, pagar uma multa, eu estou pagando a mais, então é 103% de 990. Posso calcular isso da seguinte forma, tá? Agora é uma segunda maneira de fazer. A primeira é aquela que está ali em cima, tá bom? Já está calculado, 298,7. Nós calculamos qual era 3% e depois somamos com o total que nós tínhamos antes. Agora, eu vou pegar e vou utilizar a ideia de porcentagem. Se eu tinha que pagar 100%, eu estou pagando mais 3%, na verdade eu estou pagando 103%. Então seria a mesma coisa que fazer 103 dividido por 100, não é isso? Vezes 290. E isso é igual a quanto? É igual a... Anda com a vírgula aqui no 103, ó. 1, 2, vai ficar 1,03. 1,03 vezes 290. Ok? E aí a igualdade nos dá o seguinte, 103, né? Novamente vou usar a calculadora para agilizar aqui. Quanto que dá 1,03 vezes 290? Dá 298,7. Igual a 298,7. Vê se esse não é o mesmo resultado que nós encontramos lá em cima quando calculamos de uma outra maneira, né? 298,7. Lá em cima o resultado deu a mesma coisa, 298,7 também, ok? Bom, gente, isso aqui é para mostrar para vocês as diversas formas que você pode resolver, tá? Quando eu tenho então um acréscimo, eu posso simplesmente colocar somando esse acréscimo com 100%, tá bom? Se meu acréscimo fosse, por exemplo, de 8%, eu tenho que pagar uma multa de 8%, e não mais de 3% em relação aos 290. A minha conta muda, né? A nossa conta ficaria ou de outra forma, agora ela ficaria assim, 8%, eu estou fazendo 108%. De quem? Dos 290. E aí você pode fazer lá, 108%, né, na calculadora, vezes 290. Que aí já daria, ó, R$313,20. Outra forma é fazer o quê? Saber que esse 108% aqui é a mesma coisa que o quê? 108 dividido por 100, não é? Vezes 290, que é a mesma coisa que 1,08 vezes 290. Ó, o resultado lá em cima, 108% pela calculadora direta, naquela hora deu 108% vezes 290, deu 313. Agora aqui vai dar quanto? 1,08 vezes 290. Resultado igual, 313.
313,2 também. Tá ok, gente? Então esse aí é o nosso resultado, a nossa conta de hoje, porcentagem. Vamos fazer os exercícios agora também na página 88 e 89, tá bom? Façam até o número 9 das atividades aí do livro. Espero que vocês tenham entendido. Fico aqui com vocês. Um abraço, fiquem com Deus.